Jornal da Noite. Oferecimentos Benzi, Banco do Estado de Minas Gerais. Boa noite. A anistia ao senador Lucena sofre novo adiamento. Outro senador, Ney Maranhão, também quer ser anistiado. Advogado já sabe como diminuir a pena de PC Farias. O ministro Ciro Gomes volta a falar demais e leva um puxão de orelhas do presidente eleito. E Fernando Henrique voltou hoje ao Senado para as despedidas. O presidente eleito Fernando Henrique Cardoso diz que a transição acabou com a eleição dele para a presidência da República. Ele foi ao Congresso hoje e se despediu da função de senador. No discurso, Fernando Henrique também prometeu abrir a economia para o capital estrangeiro, reduzir impostos sobre salários e mudar a aposentadoria. O presidente eleito Fernando Henrique voltou à tribuna do Senado para o último discurso como senador. Não era uma despedida, disse Fernando Henrique. Ele estava ali para falar do que pretende quando assumir o governo. Meu governo, pela manifestação expressa e maciça de apoio popular ao Plano Real, nasce absolutamente comprometido com a preservação da estabilidade da economia e da moeda nacional. Mas para agir, precisa de Congresso. Ele disse que muito se caminhou até agora, mas o papel do Estado ainda guarda resquícios da era Vargas, marcada pelo gigantismo. O processo de privatização deve ser acelerado e estendido a outras atividades e empresas do setor de energia, transporte, telecomunicações e mineração. A parceria com a iniciativa privada na infraestrutura econômica abre espaço para que o Estado invista mais naquilo que lhe é essencial: saúde, educação, cultura e segurança. A reforma tributária tem que aumentar a arrecadação e a eficiência da economia, mas também aliviar a carga dos assalariados. Com vista ao emprego e à justiça social, teremos de reduzir os tributos sobre a folha de salário e a cesta básica. Será indispensável acabar com a aposentadoria por tempo de serviço. Será indispensável mudar os critérios de aposentadoria para uma fórmula que combine tempo de serviço com idade mínima. E o Congresso analisou isso, sobretudo a Câmara, extensamente. Ressalvo, embora seja óbvio, que essas mudanças em nada afetarão os atuais aposentados, cujos direitos adquiridos serão preservados. O ex-presidente Sarney foi o primeiro a cumprimentar Fernando Henrique pelo discurso. Daí em diante, foram mais de 15 minutos de abraços e de apertos de mãos de parlamentares que podem vir a apoiá-lo, que estão com ele desde o princípio, ministeriáveis e oposição. Outro momento importante do discurso de Fernando Henrique Cardoso foi quando ele defendeu o voto distrital misto. A análise é de Fernando Henrique. Difícil discordar de qualquer ponto no discurso do presidente eleito. Aliás, está mais do que claro para toda a sociedade que sem algumas mudanças na Constituição, o país não vai resolver seus problemas, os seus graves problemas. Isso ficou mais uma vez confirmado hoje no discurso do presidente. E entre as mudanças, Fernando Henrique colocou mais uma. Quer dizer, não se esqueceu da reforma do sistema político, dando destaque especial ao voto distrital misto, do tipo alemão. Esse voto distrital misto na Alemanha foi criado em 1949 e funciona assim. O eleitor vota 2 vezes para deputado, na mesma cédula. Um voto é para o candidato do distrito. Cada partido apresenta um único candidato no distrito. E o segundo voto é o voto no partido. Não precisa ser o mesmo partido do candidato do distrito escolhido. Esse segundo voto é proporcional. Depois, metade das cadeiras é preenchida pelos candidatos eleitos dos distritos e a outra metade é preenchida pelos eleitos no voto de legenda. Uma das vantagens do voto distrital é que o eleitor escolhe o candidato do seu distrito e depois tem mais condições de vigiá-lo de perto. Fica mais fácil. E é claro que deputado vigiado pelo eleitor trabalha mais e melhor. O ministro da Fazenda, Ciro Gomes, fez duras críticas à indicação do senador eleito José Serra para o Ministério do Planejamento. Ele teme que a posse do tucano gere muitas tensões no relacionamento com a equipe econômica. Para Ciro Gomes, José Serra tem boas ideias, mas demonstra grande dificuldade em compreender que o Brasil é muito mais complexo do que o mundo pequeno onde ele vive em São Paulo. Mais tarde, quando soube da repercussão de suas declarações, o ministro da Fazenda mudou o tom da conversa.
O que eu falei é que a nomeação eventual do senador Zé Serra traz uma tensão. Não é com o Pedro Malan, é com a gestão do quadro geral da economia, do plano real. E certamente essa tensão será muito bem administrada pelo presidente eleito Fernando Henrique Cardoso, só, mais nada. Por que essa tensão? Olha, porque o senador Serra tem críticas importantes, fez críticas importantes a alguns fundamentos do plano real, e certamente ele sabe do compromisso solene que tem o presidente Fernando Henrique na manutenção do plano real. O presidente eleito, Fernando Henrique Cardoso, avisou a bancada do PSDB no Senado e na Câmara que não vai aceitar críticas que vêm sendo feitas a ele por ter escolhido o deputado José Serra, o senador eleito José Serra, para o futuro Ministério do Planejamento. Fernando Henrique fez questão de dizer que em seu governo, ministro que criticar ministro ou as decisões do presidente da República vai ganhar o bilhete azul, ou seja, vai ser demitido. Para bom entendedor, deputados adiam anistia a Lucena. Advogado já sabe como diminuir a pena de PC Farias. O senador Maurício Correia, do PSDB do Distrito Federal, toma posse na manhã desta quinta-feira no Supremo Tribunal Federal, a 4 dias de recesso judiciário. Correia foi indicado pelo presidente Itamar Franco em outubro passado e vai ocupar a vaga do ministro Paulo Brossard, que se aposentou. Quarta-feira agitada em Brasília. O Congresso se preparou para votar a lei que anistia o senador Humberto Lucena. Mas apesar da tentativa dos parlamentares do PMDB, o projeto acabou outra vez na gaveta. Os funcionários do Congresso Nacional começaram o dia rezando no Salão Negro. Nenhum parlamentar apareceu, nem do PSL, do PRN e nem mesmo o senador Humberto Lucena, que contratou o padre para a missa. Talvez por isso o grupo ligado ao presidente do Senado não teve tanta sorte durante o dia na condução do projeto da anistia. Aprovado pelo Senado, o PMDB sabia que o texto original precisava de alterações para passar pela Câmara. O projeto foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, que só atingiu quórum no final da tarde. Os deputados deixaram a comissão e foram rapidamente para o plenário, porque o PMDB conseguiu inserir na pauta do dia o requerimento de urgência urgentíssima para votar o projeto da anistia ainda hoje. Para aprovar o pedido de urgência urgentíssima eram necessários 252 parlamentares, mas o PMDB só conseguiu levar ao plenário 247 deputados. Uma diferença de 5, apenas 5 parlamentares. A festa do partido foi estragada pelo PT, o PSB, o PDT e o PSDB, que obstruíram a votação. Amanhã será feita uma nova tentativa e talvez na próxima semana mais uma. Agora, quanto mais se aproxima do Natal, mais difícil se torna a tarefa de conseguir um quórum mínimo de 252 parlamentares. Apesar das dificuldades de se aprovar o projeto ainda este ano, o senador Humberto Lucena não desiste. Alguns amigos do parlamentar disseram que a última cartada será um mandado de segurança para garantir a sua participação na diplomação no Senado em 1º de fevereiro. O senador Ney Maranhão é cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Assim como Humberto Lucena, ele também é acusado de usar a gráfica do Senado na campanha eleitoral deste ano. Ney Maranhão disse que vai recorrer da decisão do TRE. O senador Ney Maranhão, do PRN de Pernambuco, é acusado de usar a gráfica do Senado para imprimir 1,5 milhão de cadernos escolares com propaganda política e distribuí-los em mais de 100 prefeituras de Pernambuco. Caderno. Esse caderninho eu mando para todas as prefeituras. O procurador regional eleitoral pediu o afastamento temporário de Ney Maranhão da vida pública. Como punição, o senador vai ficar impedido de candidatar-se a qualquer cargo público por 3 anos. Mas, na verdade, Ney Maranhão só vai ficar de fora das eleições municipais de 96. O senador pernambucano foi condenado por 4-1 em sessão realizada na manhã desta quarta-feira. O advogado de PC Farias encontra uma saída jurídica que pode aliviar a pena do ex-tesoureiro de Fernando Collor. PC Farias foi condenado a 7 anos de prisão por crime de falsidade ideológica, mas pode sair da cadeia em janeiro próximo. A primeira visita do dia para PC foi do seu fiel motorista Roberto Carlos Maciel, absolvido da acusação de dificultar o trabalho da justiça. Roberto Carlos levou jornais e comida para o chefe. No início da tarde chegaram seus irmãos Augusto e Cláudio Farias.
E às 5 horas vieram os advogados D'Alembert Jacou e Nabor Bulhões, que falou sobre as estratégias da defesa. A pena imposta de 7 anos comporta o seu cumprimento em regime semiaberto. Mas o empresário já cumpriu mais de 1 ano em regime fechado, já que a prisão provisória, nestas circunstâncias, a isso equivale. Em sendo assim, em completando 1/6, e isso deverá ocorrer nos próximos dias, terá ele direito a cumprir o restante da pena em regime aberto, conforme expressa disposição da nossa legislação penal. Outro julgamento na Justiça Desportiva deu vitória do Palmeiras. No começo da noite, o clube conseguiu um efeito suspensivo para a punição do craque Edmundo. Um reforço importante para o jogo de amanhã contra o Corinthians, o primeiro da final do Campeonato Brasileiro. Edmundo estava suspenso pelo Tribunal Especial da CBF por 40 dias mais 5 jogos, desde o clássico com o São Paulo, que terminou em pancadaria. Espetacular vitória também do São Paulo, mas dentro do campo. Derrotou o Peñarol do Uruguai agora à noite no Morumbi, no primeiro jogo da final da Copa Comebol. E acredite se quiser, o placar foi de 6-1 para o expressinho, o time reserva do São Paulo. Veja os gols. O Peñarol começa surpreendendo. Aguilera, chutando forte de fora da área, abriu o placar. O São Paulo só consegue empatar no final do primeiro tempo. Caio deixa tudo igual, 1-1. Aos 12 minutos do segundo tempo, Café completa uma jogada da esquerda e faz 2-1. Era o começo da goleada. Agora, depois de bola na trave e tudo, Toninho marca um golaço de bicicleta, 3-1. Jogada pela esquerda, cruzamento pelo alto e Caio usa a cabeça para aumentar o placar, 4-1. Não perca a conta, hein? O goleiro não segura um chute forte e Café faz o segundo dele no jogo, 5-1 São Paulo. E tinha mais. Café de novo, driblando até o goleiro, e encerra o placar. São Paulo 6, Peñarol 1. No segundo jogo, em Montevidéu, o São Paulo pode perder até por 4-0, que ainda assim será campeão da Copa Comebol. Para o Peñarol, Otávio. E o goleiro Zete do São Paulo foi convocado agora à noite para a seleção brasileira. Ele vai substituir Ronaldo do Corinthians, que tem casamento marcado para o dia 22, véspera do amistoso contra a Iugoslávia. Zagallo não tinha chamado Zete antes, por achar que ele disputaria os jogos finais da Copa Comebol. Fundo de Garantia do Trabalhador ganha cartão magnético. E greve dos carteiros vai a julgamento amanhã no Tribunal Superior do Trabalho. Preso no Rio um chefão do tráfico de drogas que tem ligação com a máfia italiana. A prisão revelou falhas na segurança do Aeroporto Internacional do Galeão. Carlos Alberto da Costa Moreira, o Carlinhos da Lelé, é um dos braços da máfia italiana no Brasil. Ele foi preso hoje cedo nesta agência de automóveis de propriedade dele na Ilha do Governador, Zona Norte. A menos de 200 metros dali, os agentes federais encontraram 2 quilos de cocaína pura na casa do traficante. Carlinhos da Lelé e o gerente da agência, o major reformado da Polícia Militar, Luiz Montenário, iam levar a droga para Salvador. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal prendeu 2 homens que trabalhavam para o traficante. Noel Marques e Luiz Rufino Albanese foram presos na Ponte Rio-Niterói. Eles levavam, neste carro, mais 8 quilos de cocaína pura, fornecida pelo cartel de Cali, na Colômbia. Os 2 entregariam a droga ao comissário de bordo da Varig, Stanislau Francisco da Silva. Com a prisão do comissário de bordo, a Polícia Federal descobriu por que Carlinhos da Lelé tinha tantas facilidades em manter uma rota do tráfico de cocaína para a Europa. É que ele conseguiu arregimentar o serviço de vários comissários de bordo, que trabalhavam para ele como mulas. Esses funcionários das companhias aéreas embarcam com a droga porque aqui no Aeroporto Internacional do Rio não passam por qualquer tipo de revista. Os Correios vão ao Tribunal Superior do Trabalho pedir o julgamento da greve dos carteiros. A paralisação atinge várias cidades do país. Só no estado de São Paulo, 8 milhões de correspondências ficaram na gaveta. Hoje, no prédio da Central do Correio, praticamente não teve trabalho. Os manifestantes impediram a entrada, principalmente dos funcionários do setor operacional, onde funcionam a triagem e a distribuição de cartas. 8 milhões de correspondências deixaram de ser distribuídas em todo o estado. Os funcionários do Paraná, Amazonas, Pará, Goiás e Paraíba
também cruzaram os braços. A paralisação acontece numa época de muito trabalho. O prédio do Correio em São Paulo está lotado de produtos importados, encomendas que deveriam ser entregues antes mesmo do Natal, mas que com certeza vão chegar atrasadas em seus destinos. É que um dia de greve significa praticamente uma semana no atraso de entregas de cartas e encomendas. A situação salarial do Correio hoje é de R$120, R$80, e esse foi o caos que levou a situação realmente a gente ser paralisado. Os carteiros estão pedindo que os Correios respeitem o acordo feito com os funcionários na semana passada. Pelo acordo, ficaram garantidos o aumento de 65% e a mudança da data base da categoria, de janeiro para dezembro. Antônio Correia, presidente da empresa, já avisou que haverá demissões se amanhã o TST julgar a greve abusiva. O governo lançou hoje o cartão magnético do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Com ele, o ministro do Trabalho acha que será mais fácil diminuir as fraudes ao FGTS. Com esse cartão magnético, você vai poder tirar extratos à vontade para saber o saldo e a movimentação do dinheiro que está na conta do FGTS. O cartão vem apenas com o nome e o número do PIS, que é o código que dá acesso à conta de cada trabalhador. O cartão magnético vai poder ser usado em qualquer terminal das agências da Caixa Econômica Federal. E é muito simples. Não precisa nem de senha. Basta apenas passar o cartão no terminal para receber o extrato. Por enquanto, só 50 mil trabalhadores que moram em Brasília vão receber o cartão magnético. Mas até abril do ano que vem, a Caixa Econômica espera encerrar a distribuição em todo o país. A grande vantagem do cartão magnético é que o trabalhador vai poder fiscalizar a qualquer momento se o patrão está depositando direitinho o dinheiro do FGTS que ele tem direito. Não vai acabar com a fraude, vai limitar a fraude. Depois que se instituir o número nacional, aí sim, aí nós teremos tido possibilidade de quase chegar à eliminação da fraude. Astro do Rock lança vídeo para ajudar atletas deficientes. Os Canarinhos de Petrópolis dão concerto no Mosteiro de São Paulo. Em menos de 24 horas, 2 aviões caem nos Estados Unidos, matando 16 pessoas e ferindo pelo menos 25. Na Carolina do Norte, um pequeno avião de passageiros caiu quando tentava aterrissar. 15 das 20 pessoas a bordo morreram. A visibilidade era limitada no momento do acidente. Chovia e estava frio. A tragédia aconteceu durante a noite passada. Hoje à tarde, um avião militar americano caiu numa área residencial perto da cidade de Fresno, na Califórnia. O avião bateu num prédio de 18 andares e explodiu. O piloto morreu e várias pessoas que estavam no solo ficaram feridas. Na remota ilha de Natal, na Austrália, já é tempo de festa, pelo menos para os caranguejos. Milhares de caranguejos participam de um dos eventos naturais mais estranhos do mundo. Eles saem de seus esconderijos na selva de Natal e cruzam a ilha australiana para se acasalar no mar. No caminho, eles atravessam todos os obstáculos, inclusive casas e estradas. O maior perigo para eles são os carros. Mas a prefeitura já colocou uma placa de advertência aos motoristas. E o estranho tapete vermelho deve voltar em janeiro, quando os casais de caranguejos e os filhotes que nascerem voltam para a floresta. A caminhada do conhecimento humano parece não ter limites. Pesquisadores americanos conseguem pela primeira vez projetar a imagem de um corpo no computador. É a primeira vez que um corpo humano real é digitalizado e as imagens são passadas para o computador. Joseph Jernigan foi executado ano passado no Texas por assassinato. O corpo, doado por ele aos cientistas da Universidade do Colorado, foi congelado e cortado em fatias de 1 milímetro. As partes fotografadas foram digitalizadas, dando ao computador informações precisas sobre o organismo humano, que pode ser navegado em terceira dimensão a partir de qualquer ângulo. O corpo do ex-assassino, agora um herói da ciência, está disponível para todos os assinantes da rede Internet de Informática. Um astro do rock está aproveitando o fim do ano para unir a música a uma boa causa. Jon Bon Jovi lançou um vídeo em prol dos atletas deficientes.
Bon Jovi contracena com a supermodelo Cindy Crawford neste vídeo de Natal. A música faz parte do CD A Very Special Christmas para as Olimpíadas Especiais. E esse não é o único presente do vocalista. Há 4 anos, John e sua banda fazem concertos de Natal num pequeno teatro de Nova Jersey em benefício da população carente da região. John Bon Jovi diz que o Natal sempre foi uma data importante para a família e que ele tem muitas lembranças boas das comemorações com os pais e irmãos. Quanto à gravação do vídeo com Cindy, ele diz que também vai ser uma grande lembrança e ironiza, garantindo que às vezes é preciso sofrer por uma boa causa. O coro infantil de 50 vozes canta o Espírito do Natal no secular mosteiro de São Bento, em São Paulo. O concerto dos pequenos canarinhos de Petrópolis, agora à noite, foi regido pelo frei José Luiz Prim. Uma boa noite para você.